Bom, nós vamos fazer pão, tá? Então nós vamos fazer diversos pães com fermento natural, tá? E focaccia. Tá? Os pães vão levar só água, farinha, sal e esse fermento aqui. Para acelerar um pouquinho, nós podemos até usar esse outro fermento aqui, o fermento Fleischmann. Tá? Mas aí na hora a gente vai ver as quantidades. Esse aqui, normalmente quando eu uso bem pouquinho. O processo todo vai ser feito em duas etapas. Primeiro nós vamos juntar os ingredientes sal, farinha, água e leviano. Tá? Vamos homogeneizar a massa. Daí vamos deixar descansar por 1h30, 2 horas. Até ele praticamente dobrar de tamanho e desenvolver o glúten. Depois dessa 1h30, 2 horas, vai voltar para cá, para a bancada. Aí a gente vai sovar o pão. Nesse momento da sova é que nós vamos juntar os ingredientes que cada um escolher para fazer o seu pão. Pão de azeitona, pão de uva passas com cerveja. Então a uva passa e a cerveja normalmente é o único que a mistura começa antes. Tá? Mas os demais, pão de linguiça, a linguiça vai entrar nessa segunda etapa. E se for a focaccia, também. A focaccia, só no final é que vai juntar o alecrim e o azeite. Então aqui está a farinha que eu uso. Tá? Normalmente eu procuro usar uma farinha boa, não uma farinha qualquer. A água que eu uso é uma água sem cloro, porque normalmente o cloro ele inibe o crescimento do fermento. Tá? Então tenho sal, tenho isso aqui, um óleo de coco para colocar na forma para desenformar. Não precisa usar isso aqui. Nós podemos untar a forma e depois enfarinhar para o pão poder soltar. Tá? Vou começar a fazer uma entrevista para a gente. Mas depois então a gente vai ver então daí todo o processo e os detalhes então daí das receitas, né? A gente pode ver depois com mais detalhe em fotografia. Isso, eu vou fotografar. Tá, então primeiro nós vamos começar com a focaccia separando os ingredientes. Então de farinha na focaccia para a tua forma, né? Então nós vamos usar 740 gramas de farinha. Então, puder colocar aqui já. Eu normalmente... Bom, pode colocar. Aí no finalzinho, para aceitar, tem 1 quilo aí. Se você porque deixa eu fazer uma observação. É bem importante que as medidas sejam exatas, né? Sim. Quanto mais... Sim, pode errar 1, 2 gramas, né? Não vai fazer muita diferença. Mas se errar em 15, 20, sim. Tá? Aí talvez você já comece a fazer... Quer puxar com a colher? Então você vai colocar 740. Está com 580 ainda. Tá bom. Quiser ajustar, às vezes eu ajusto assim. Quase preciso. Tá? Então, 740 gramas de farinha. Agora vamos colocar a água. 350 gramas de água. Zerar a balança de novo. Antes de colocar a água, eu acho que vou colocar o sal. Prefiro colocar o sal.
Só 12 gramas. Eu vou colocar. Oito. 10. Passou um pouquinho. Passou uma grama. Certo. Água? Sim, mas eu vou colocar um pouquinho disso aqui, tá? Porque quanto eu vou colocar? Não vou colocar muita coisa, tá? Você pode até ver ali, tá 13 gramas, quanto vai dar isso aqui? 1 grama. 1 grama. Tá? Por que normalmente eu prefiro colocar assim? Porque daí dá uma mexida. Porque daí não fica tudo junto. Tá? Dê uma equalizada no processo. Tá? Água. Vai zerar? Zerar. Nossa, se não fosse a minha assistente, eu tinha detonado. Tá? Então é 350, né? É isso, 350. 350 de água. Às vezes, quando eu quero acertar mesmo, ó, já foi 360. Não tem como tirar água. Tá? Então, normalmente, eu ainda pego uma jarra, eu coloco na jarra, que daí na jarra eu consigo Tirar a água. tirar a água. Agora é a mão na mão. Não. Agora eu leviano. 240. 240. Vai zerar? Sim. Tá muito lindo. Como é que ele tá? Então ele tá desde quinta-feira. Zerou? Não. Ficou um. Ficou um, ele tá ficando um, não sei por que ele tá ficando um ali. Então, repare que eu coloquei esse sinal aqui, ó. É o mínimo esse valor aqui, 240. Tá. Vai bastante, né? Vai. 84, 83. 122. 241. E um chorinho. Então, agora é contigo. Vamos trocar de lugar? Pode desligar? Então tá, então vamos fazer o Puxar um teu lá. pouquinho pra cá, pra gente ver bem. Aí. Vamos fazer o teu. O teu, daí tá aqui, ó. Aqui dá uma focaccia e lá vai ser um pão. De água e 5 de sal. Por que essa diferença? Qual a diferença? Não, 800 gramas dele. Porque ela faz da forma. Olha a tua forma. O dela não foi 800 gramas. Foi 700. 700 e alguma coisinha. Pra Pra essa forma aqui. Pra essa forma aqui. Mas ela é quase o dobro da tua, não é? Eu achei que ela ficava, a focaccia ficava baixinha. Mas ela pode ficar baixinha. Tá difícil? Pode perguntar. Tá. Então agora que tá difícil, o que a gente vai fazer? Vamos enfarinhar a mesa. Tá? Quiser pegar. O que você quer daqui? Pronto. Ótimo. Normalmente eu pego. Já tá bom. Aí agora tem que tirar de lá e jogar aí. Você pode passar a mão ali, vai descolar tudo. E aperta.
quiser tirar com a outra colher. Agora você vai estar filmando, homogeneizar a massa, que ela está toda irregular. Pode ser, você pode abrir, pode enrolar, pode fazer do jeito que você quiser. Vai ser vai ser uau. Vai sair tudo que eles estão falando. É que pra sair o som perfeito eu tinha que ter Vamos colocar um pouquinho. microfone. Pode ser mais ou menos a mesma pontinha de colher que eu coloquei naquela lá. Não precisa Não contar? precisa. Bom, não precisa nem dizer. Mais ou menos isso aqui. Tá bom isso aí. Se a gente tem tempo, quer fazer o pão com 24 horas, não precisa nada disso. Ah, tá. Tá? Para a gente fazer o pão com 12 horas, o ideal é usar então o fermento biológico. aceleradinha. É. Olha como é que está ficando a massa. E não precisa academia aí, ó. Pois é. Bem que a Gabriela falou. Não precisa academia. Vai ficar tudo Você quer assim. fazer água? Eu separada? prefiro. Eu acho que é melhor. Então daí tira daí. Para. Que daí a gente não era o tanto. As proporções do pão e da focaccia são as mesmas? Mais ou menos. Tá. Tá? A massa. Ok, dá para considerar que a massa básica é igual. Tá? Mas daí na focaccia depois vem azeite, vem outras coisas. Daí sim, a segunda etapa é que muda. Ó a perfeição ali, 180. Tratado. 180. E daí? Deixa aí porque você vai pegar o fermento. Se quiser já misturar a água, pode misturar. Eu posso ir misturando aos poucos a água, fermento, e depois eu vou colocando a água conforme precisar? Pode. Pode ser? Pode ser. Então tá. Aqui, tá encostado lá também. Você coloquei só um toquezinho. Certo. Pelo menos 100. Mas normalmente eu uso mais de uma colher porque fica ruim às vezes de tirar. De soltar, né? 45. Como é que tá a massa aí? Tá boa? Então tá. Exato, 100. Põe o chorinho? Põe o chorinho. Ela cabe aqui? Cabe. Então se quiser colocá-la para descansar. Agora, você pode falar um pouco sobre o descanso? A farinha também. Tá. Quer? Sim, traga mais pra cá, ó, pra gente já pode falar sobre o descanso da massa. Então, agora a massa está homogênea, né? Ela precisa descansar durante 1h30, 2 horas para desenvolver o glúten. Então nós vamos deixar descansando essa massa aqui. Daqui 1h30 a gente volta. Aonde que ela fica descansando? Ela vai descansar, normalmente eu coloco ela descansando no forno. Ela poderia ficar aqui, mas aí eu teria que tampar ela, cobrir, né, para deixar ela Um local sem ventilação, mas não é aquecido. sem ventilação. Se eu quiser acelerar o processo, eu posso esquentar o forno a 30 graus e deixar lá, daí eu acelero.
Tá? Daí talvez em meia hora eu consiga estar com ela pronta para amassar. Mas normalmente eu deixo 1h30 descansando. Tá. Tá? E a partir então de 1h30 vai acontecer todo esse processo de novo de sovar o pão. Daí é sovar, fazer a mistura, né? Que esse aqui vai ser uma focaccia, então daí nós vamos misturar azeite e alecrim. Tá. Tá? Tem alguns pedacinhos aqui mais sequinhos, eu tiro esses mais sequinhos, porque eu vou usar o alecrim porque tá bonito. Tá? Inclusive o tal. E daí eu vou cortando, normalmente eu vou cortando de baixo para cima, porque daí as folhinhas que forem caindo, já vão caindo ali dentro, tá? Eu vou usar tudo. Ah, bem pequenininho. Tá? Então eu vou cortando, aqui eu cortei talo e folha, a folha caiu, vai ficar a folha Entendi. lá dentro, Pode deixar. contigo. Tá? Daí depois que terminar nós vamos colocar o azeite. Eu até vou colocar o azeite já. Não é muito azeite, tá? Porque a tua focaccia também é pequena, que daí vai ficar basicamente... E até se for muito azeite depois fica ruim de homogeneizar a massa. Ela fica muito escorregadia. Azeite, né? Não óleo. Azeite de oliva. Tem aí diversas qualidades. Você pode até usar até com pimenta se quiser, mas não precisa picar muito. Pronto. Então agora já descansou 2 horas. Nós vamos tirar para poder sovar. Pode tirar. Sim? Pode virar mais. Veja que está fazendo uns fios, né? Uhum. Então, nossos fios lá, dá para ver o fio lá no filme? Sim. Então, esse fio que fez ali é o glúten. Eu vou até mostrar aqui, ó, como é que ficou a massa dela. Ó, a massa dela está aqui, ela desenvolveu um véu, né? Sim. Então, esse aqui é ponto de véu. Tá? Agora, ela vai simplesmente sovar. Só vai misturar alguma coisa nesse pão? Não vai misturar nada. É só assim. Pão. Tá. Então agora vai sovar. Só que se você enfarinhou pouco, ele vai grudar muito na tua mão e na mesa. Tá? Então pode sovar. E daí para desgrudar o pão da mesa, se precisar. E no fundo, a gente está vendo que ela está fazendo uma focaccia e está usando azeite e alecrim. Está bem molhado. Como é que está aí, Yara? Tá bem, mas não tá pegando, ó. Não está pegando. Tá, Bem mas azeitado. bem azeitado. Você vai ter que deixar ele bem homogêneo. E aqui você está com muito carinho nesse pão aqui. Dá força nele, dá uma espremida nele, dobra ele. Tá? Tem que usar força. Larga teu peso em cima dele. Põe mais farinha aqui? Pode pôr mais farinha para não grudar. Então agora a gente vai formar o pão. Esse pão que ela está fazendo é apenas pão, ela não colocou mistura nenhuma. Então normalmente o que eu faço? Eu dou uma aplainada no pão, tá? E depois que eu aplainei ele, eu dobro para colocar dentro da forma. Que daí que vai para assar. Para assar no meu forno, normalmente eu coloco 240 graus, o forno pré-aquecido, mais ou menos uns 25 minutos. Eu normalmente espero ver a cor do pão. O pão tem que estar meio corado. Eu não ponho ele nem muito baixo, nem muito embaixo no forno, nem muito em cima. Põe no meio do forno. E aquecimento embaixo e em cima. Não sei como é que é o forno a gás. Pode colocar lá. Então esse tá pegando ali o pão. Então, tá, esse é o primeiro. Agora, lá atrás,
ela estava fazendo a focaccia. Na focaccia nós vamos fazer um pouquinho diferente agora. Na focaccia eu vou colocar um azeite na forma. Por causa da forma ou por causa da focaccia? Por causa da focaccia. Dou uma esticada, dá uma... Suja bem tua mão. E pode colocar o teu pão lá dentro. Sem esticar? Sem esticar. Se quiser esticar, pode dar uma... dar mais ou menos o formato da forma, tá? Mas não precisa se preocupar muito com isso. Porque ele vai agora crescer. Tá? A massa tá linda. Tá, então aqui também é o mesmo tempo, tá? Mais ou menos 200. Faz nos furinhos ou não? Não vai fazer, ela pode até fazer os furinhos, mas não vai fazer diferença porque essa massa vai crescer, mesmo onde ela está colocando. Esse pão aqui, essa focaccia, antes de você colocar para assar, espalhe um pouquinho de sal grosso em cima e azeite. Quem faz isso? Tá? Mesma coisa, 240 graus, uns 23, 25 minutos a 240 graus. Tá? Teu pão tá pronto.